Oi, Má, tudo bem? Oi, Vá, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Má, e o Gui, tá bem? Vamos esperar a Vá entrar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo, peraí, deixa eu arrumar aqui. Pra variar, eu nunca sei onde é o melhor lugar pra É, colocar o eu também, eu celular. tô Tem, treinando aqui. você ajeita a câmera de um jeito, aí começa, você fala, deixa começar. Aí eu arrumo, tá muito alto, tá muito baixo, né? Ai, Verdade. ai, ai, viu? Tá bom Oi, assim. Tudo bem? Cá, tudo bem? Tudo Oi, bem, vai, e você? tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus também, tudo Tentando certo. organizar aqui, porque eu peguei tanta. Quanto tempo a gente tem mesmo? Então, na verdade, assim, a gente tem uma hora, mas Ai, senhor. tô pensando em dar uma prolongada aí. Aí a gente fecha, abre de novo e continua. Aí tem mais uma hora. É, uma hora eu não tenho porque eu tenho aula às 7h30, mas mais meia hora eu consigo. Ah, poxa, poxa, tá, tudo É, bem. porque eu separei aqui bastante coisa aqui pra gente Então, poder eu mostrar. também. Eu também separei bastante coisa, mas eu vou deixar você mostrar os seus, É. que você. Oi, lindona! Oi, Karina! Olha, Karina, tá A mamãe do mamãe ano. fresca, né? Mamãe nova. Parabéns. Nossa, É coisa uma mais gracinha. linda! Fico vendo Linda, só linda, linda. fotos, ó. Linda. Foi uma mistura ali, né? De mamãe e papai. Super, uma combinação super legal. A Elisa, quanto tempo, que bacana. A galerinha do Boa câmbio, né? tarde. Sejam bem-vindas. É, que gostoso. Vamos esperar só mais um pouquinho? Eu tava fazendo a lista, Dani, separando, fiz a lista e depois que eu acabei a lista, eu falei, eu acho que eu dei uma exagerada. Ah, Mas não, aí, não, é. ó, sabe que a gente pode combinar? Que Hum, depois do que faltar, o que não der, que nem eu faço nas outras lives, né? De a gente postar tudo no escrever nos comentários. Você vai gravar? Você vai pôr no GBT? O que você vai fazer? vou colocar assim. E aí depois, então, se faltar ou o pessoal não conseguir pegar, a gente põe nos comentários do vídeo, que aí também dá a pessoa depois olhar com calma, né? Que às vezes não Ah, dá pra não, notar. sim. É que Também eu é bem coloquei bacana. bastante coisa de que Hum, eles têm em casa, né? Oi, Foi o que eu Clau, tentei. tudo bem? Foi o que eu É, eu tentei também. também. Eu coloquei bastante coisa assim. Uhum. Inclusive, eu olhei, criei hoje de Que tarde, eu olhei e fiz, legal. vou criar. Ah, não, então você. Não, eu sou curiosa. Você precisa começar, quero saber o que você inventou aí, hein? Sou curiosa. Sou curiosa. Eu criei, eu olhei e fiz. É que na verdade teve um que a gente foi buscar juntas. Aí você vai lembrar. Na hora que eu te mostrar, você vai lembrar. Aí Ih, eu mas falei, aí gente, agora você já agora você confundiu minha mente, hein, Dani? Nós estávamos juntos, sei lá. a A gente gente tava saiu tantas junta. vezes para comprar, eu, você e a Tati. Tá Vinte e bom. cinco. A hora que eu ver, eu vou lembrar. Ah, mama Olha quem escolheu. tá aí. Quem tá aí? Fica a Bidu, chegou também a Marília. Aliás, queria mandar um super beijo, né? É tão bacana quando você tem alguém que segue o seu trabalho. Ela postou um vídeo que ela fez, última live, eu comentei sobre uma atividade, ela fez com a criança dela. Então eu queria agradecer a ela e ao Cris, que é o filho dela, que fizeram Ai, ela tá me atividades. seguindo. A Ela Mari, ela isso. é super gente boa, ela adora ideias, ela tem um filho e ela faz. Ela literalmente, com todo respeito, faz o Cris de cobaia. Tudo que a gente ensina, ela faz com ele e depois ela posta os vídeos. É bem bacana, Ah, uma super eu amiga que vi você vai ontem, gostar. ela postou nos Insta. Parabéns, Marília. Eu falei da brincadeira, da bolinha lá da cama de gato e ela fez com ele com a fita crepe. Uma fofa, uma fofa. Ah, mas é muito gostoso quando a gente mostra, né? É, E a mãe consegue fazer. Nossa, é muito gostoso. sim. Oi, Ana. E é É bacana muito para você legal. também, porque assim, nós que trabalhamos em clínica, claro que você quer postar, mas é complicado você postar foto da criança, não só pela a imagem da criança, mas pela dificuldade que ela tem. Então, quando alguém faz e posta assim, é uma atividade que às vezes você fala, você explica, você mostra. Eu queria postar muito mais vídeos, porque é muito mais legal você ver. Ainda ontem eu postei um tentando pegar só o pé, só uma parte,
mas tem toda uma questão aí de respeitar a limitação da criança, então às vezes é complicado você colocar o vídeo na íntegra da criança fazendo para as pessoas entenderem a brincadeira. Então você fala, Sim, você sim. explica, mas é difícil imaginar às vezes. O legal é ver. Então quando alguém faz e posta, porque eu falei, a hora que ela postou o vídeo, eu falei, não acredito, quando é? Porque fica muito mais verdadeiro, faz mais sentido, a pessoa consegue entender. Porque a gente sabe que Sim. para nós que somos da área, é muito prático. Se eu te dou uma sugestão de atividade só falando, para quem é da área é fácil. Ah, tá, entendi, faz isso, faz aquilo. Mas para quem não é, para uma mãe, ou para um outro profissional, um próprio professor, então ele precisa dessa visualização, né? Então é bacana Com quando tem alguém que certeza. coloca alguma coisa, porque em consultório a gente nem sempre consegue fazer esse resgate, né? A Tati, oi Tati, a Bidu também entrou. Uma galerinha aí bacana, hein? Verdade, verdade. Tem bastante gente aqui. Eu mandei o convite, aceitou. A Adri também veio. Tô Ah, muito que feliz. legal, Bom, muito contente. vamos começar, porque senão depois a gente acaba e ninguém mostra nada. E eu quero mostrar, quero Vamos lá. ver também. Vamos lá. Uhum. Primeiro, tem muita gente que entrou que não é da área, então não sabe Sim, bem o que é a psicomotricidade, a tá. definição dela. Eu gosto de uma definição muito básica que eu acho que elucida para todo mundo, que é a tríade da psicomotricidade. Movimento, cognição e emocional. Então essa tríade num contexto aí bem trio mesmo, todos juntos, onde você avalia o movimento, que é tudo que vem do corpo, tá? A Sim. cognição, que é toda a nossa capacidade de aprender, seja dentro ou fora da escola, na vida, que você pode a sua capacidade de aprender alguma coisa e a sua emocional, né? O seu emocional, como que você tá? Como você tá se sentindo? O que você tá passando naquele momento? Como você tá emocionalmente estruturado para Uhum. estruturar o seu corpo para elaborar aquele aprendizado. Então, acho que isso é psicomotricidade. E aí, muitas pessoas falam, tá, mas o que isso tem de diferente? A psicomotricidade, né, Dani, acho que é legal lembrar, ela é só dos seres humanos. Os seres vivos, eles têm movimento. Então, a gente fala, por exemplo, o morcego voa numa habilidade que eu nunca vou voar. A onça corre, a pantera, olha o tanto que ela corre. A gente vê, assim, esses exemplos de animais africanos e tal. Porém, é uma capacidade maior que a nossa, mas é motora. Essa capacidade de repensar, de parar, de refazer, de analisar, de reestruturar é só do ser humano. Que vem muito linkado essa tríade. Eu gosto muito de dar o exemplo do passarinho, né? Quem nunca viu um passarinho que vem voando e fica batendo no vidro, volta e bate de novo, porque ele não tem essa percepção de que é um vidro. Então ele vai, bate, ele cai, ele fica ali até ele morrer. Então é isso, essa capacidade de mudar o seu comportamento, de mudar a sua atitude, que pode agregar ou não o seu aprendizado, o seu movimento, a sua postura, isso é psicomotor. Isso é do ser humano. A nossa própria evolução. Por que, que hoje a gente tem essa postura bípede? Isso é a maior prova da psicomotricidade, né? Essa evolução. De que por conta da necessidade, da comida, de todo um contexto histórico, nosso corpo, nosso movimento, nossa postura, linkado sim a uma questão dessa capacidade de aprender, porque a gente aprendeu a usar as mãos, né, por uma necessidade, Uhum. desse aprendizado, dessa comida e desse corpo que se estruturou. E se a gente for pensar no emocional, dessa mudança, dessa evolução que estava acontecendo no mundo. Claro que foi milhares de anos, mas foi toda uma evolução de todo um contexto que envolveu essa tríade e aí o ser humano foi capaz de se estruturar dessa forma. Então isso é psicomotricidade. E vindo um pouco mais para a nossa realidade, quando a gente fala, por exemplo, numa criança que está num contexto escolar, que apesar da gente focar na cognição, no aprendizado geral, mas eu acho que a gente traz muito para essa coisa da escola, o que a psicomotricidade ajuda e muito? Ah, o meu filho não sabe ler, não sabe escrever, ou é um adolescente que tem dificuldade, alguma coisa. O que vem antes dessa cognição aprendizado, dessa lição, desse educacional? Vem a cognição dessa postura, né? Desse corpo. Será que o cara tem maturidade corporal para ficar sentado 4 horas ali naquela sala? Será que ele tem Sim. uma estrutura, um diálogo tônico para conseguir ficar sentado, organizar a mesa, a cadeira, o livro? Então, para dar conta de outras coisas, tem tudo que antecede. E isso não Perfeito. antecede quando ele entra lá no primeiro ano. Isso antecede lá desde bebê, quando ele Educação nasceu. infantil, berçário. Até mesmo na Exatamente. barriguinha, É né? Na base, barriga dentro da da barriga. mãe, né? Eu Desde a falo barriga. que a base, né? Em muitas lives tem dado esse tempo. Vamos pensar num prédio. Para esse prédio crescer, para esse prédio estar estruturado. Claro que esse prédio pode futuramente ter rachaduras, precisar de uma reforma, de um conceito. Isso é um processo da vida de qualquer pessoa, né? Mas esse Natural. prédio vai aumentar cada vez mais se ele tiver uma base.
uma estrutura. Qual é essa base? A primeira infância. Qual é o começo dessa primeira infância? A educação infantil. Educação infantil. É a base. E essa base, essa estrutura não é só na escola, é em casa também. Né? É em casa. E o que eu acho legal, desculpa o termo, eu sei que a pandemia é algo muito complicado, mas se a gente tentar ver o lado positivo da coisa, é esse contato que as famílias estão tendo que ter com as crianças, com as realidades, que eles não tinham. Então você ouve muito pai falar assim, ai, meu filho tem dificuldade, não tô julgando, cada caso é um caso, mas assim, não foi a pandemia que trouxe a dificuldade do seu filho. Será que essa professora já não tinha falado antes, já tinha te alertado? Ou até porque mudou o contexto? Claro, é muito mais fácil para a escola perceber algumas coisas, independente de ser menor ou maior, independente de ser uma patologia ou não, porque essa criança passa grande tempo dele dentro da escola. Por mais que ele fique só meio período, as atividades, essa postura deste corpo, deste movimento, ligado a essa cognição, mesmo porque esse primeiro contato dessa socialização dessa criança é onde? Da escola, depois da família, é na escola. E a gente não pode esquecer, quando a gente fala desse emocional, do vínculo. Por que a escola consegue perceber tantas coisas que a casa não? Ambos têm vínculos, mas com finalidades diferentes. Então, sem querer, o olhar, esse vínculo familiar, o olhar é diferente. Familiar, às vezes, impede a mãe, o pai ou a família de enxergar alguma coisa. E quando eu falo de enxergar alguma coisa, eu não estou falando que tem que ser um transtorno, uma patologia. Não, pode ser algo simples. Às vezes, essa criança precisa de mais tempo para aprender a fazer uma atividade. Às vezes, essa criança precisa que essa atividade seja adequada para ele dar conta. Sabe? Coisas simples. É o que eu sempre falo, né? Quem é professor sabe disso. Com certeza, é o que eu sempre falo, estudar o desenvolvimento infantil para nós, não só nós dessa área, mas de outras também é fundamental, porque a gente não pode exigir mais do que aquela criança pode nos mostrar, né? É incabível uma criança passar as 4 horas, né, em meio período sentada numa cadeira. Ela vai desenvolver um lado, mas e o outro que é tão importante? Né? Como a gente desenvolve, né? Eu falo que vamos ficar amiguinho do Piaget, né? Vamos ler a tabelinha? Você não quer ir muito longe? Eu brinco muito com as minhas alunas. Gosto do seguinte, eu quero o número do WhatsApp. Piaget, Vallon, Denver. Vamos ali nessa linha, tá? Quem é mãe precisa muito. Piaget, por que Piaget, tá? Porque eu acho que ele traz de uma forma, principalmente para quem não é da área, muito clara as etapas do desenvolvimento infantil. E de uma forma que, assim, qualquer leigo consegue entender o que essa criança precisa aí nessas primeiras idades. É uma leitura muito fácil, né, Vá? É uma leitura muito fácil. Porque, querendo ou não, a gente não pode exigir que um pai, uma mãe ou um profissional que não é da nossa área tenha um conhecimento tão internalizado. Então, quando a gente fala, tem outras tabelas, tem outros marcos da infância, mas eles exigem aí um conhecimento diferenciado. Geralmente, fora professor, quem tem essa questão também, um médico, até por conta do desenvolvimento corporal. Mas cada um dentro da sua área. Então, quando a gente fala de família, vamos pensar em um Piaget, né? Acho que a família é só lembrar um pouquinho que o pediatra fala. Quando você vai no pediatra com a criança, ele fala, a criança está dentro da linha, da curva, né? Pro tamanho, pro peso, fala-se da curva de tanta coisa, e a curva desse emocional? E a curva desse motor, deste movimento, mas não pensando só no físico. E temos que levar em conta também que a criança é um todo. A gente não separa a criança, não. O emocional fica para lá, o motor para cá. Agora eu sou o pedagógico. Por isso que essa questão da psicomotricidade, né? É o contexto. Você não analisa uma ponta do triângulo, você analisa os três juntos. Como está funcionando isso interligado? O movimento, a cognição e esse emocional. Né? Porque muitas pessoas falam, mas isso eu analiso. Mas é justamente o que você acabou de falar. Mas eu analiso só o motor. Ou eu analiso só a cognição. Ou eu analiso só o emocional. É o contexto. E quando a gente fala analisar, não é analisar por uma situação, por um dia. É o contexto também ao longo desse processo dessa criança, seja naquela série, naquele ano, naquela faixa etária. Porque você leva em conta também, né? A faixa etária. E tudo isso você vai analisando. O que está acontecendo? Por que está dando certo? Por que não está dando? Por que essa criança está respondendo algumas coisas e outras não? Eu acho que é muito isso. Será que falta estímulo, né? Será que uma coisa defasagem? Isso, porque quando a gente fala que essa criança precisa de ajuda, não necessariamente uma patologia. E não significa também, eu já ouvi alguns pais, ou próprios professores falar, nossa, mas meu filho tá numa escola bacana, que tem uma proposta legal, que brinca.
que é lúdico, que desenvolve, mas a gente não pode esquecer que cada indivíduo é único. E, de repente, para aquela criança, por mais interessante que seja aquela proposta, aquela escola, não está sendo suficiente para o desenvolvimento dela. E aí é onde vem as questões. Aí é onde entra o brincar e o brincar direcionado. Brincar. Porque isso é uma outra questão também, dentro da família escolar. A escola brinca. A família brinca. E eu falo muito isso nas palestras para as meninas, né? Quando eu vou dar um curso, eu falo, não vou trazer nada de novo para vocês. Eu vou falar de atividades que vocês, enquanto professores, muitas vezes já fazem. O que eu quero que seja novo é o seu olhar perante isso. Qual é o seu objetivo? Por exemplo, bola. Bola é uma brincadeira simples, que dá para fazer vários jogos, várias atividades. Mas eu tenho que ter claro qual é o objetivo que eu quero com esta bola, a fazer essa atividade com essa criança da idade X. Ela está em qual marco e eu quero que ela passe para qual marco. Eu quero que ela tenha uma destreza maior em qual habilidade. Também não significa que a criança não tem. Mas ela tem uma habilidade, ela tem o que você precisa só aperfeiçoar. Eu gosto de falar muito que é igual um jogo, né? É uma fase. Como que você muda de fase no jogo? Você treina e capacita para evoluir. Criança é mais ou menos isso. Vamos pensar no Pokémon que tá na moda. Ela é Pokémon, ela precisa evoluir. E para ela evoluir, você tem que fazer alguma coisa com ela. Você tem que treinar, você tem que estimular, você tem que fazer alguma coisa. Né? Com certeza. Ficar só parado não vai adiantar muita coisa, porque, né? Você concorda? Qual que seria o papel? Então, para que tem escola? Para que tem estímulo? Para que tem materiais? Não precisa. Ela nascia, ela crescia, ia passando os anos, ela ia ficando mais velha e ela ia adquirindo o que ela precisa. Mas não é assim que acontece. Porque o próprio brincar, né? Um exemplo simples que a gente pode pegar é quando um pai ou alguém, família, vem com um brinquedo mega legal, super da hora, dá pra criança e a criança fica olhando pro brinquedo, o brinquedo olhando pra criança. Às vezes ela tira o brinquedo, se envolve com a caixa, e o pai fica frustrado, porque às vezes ele gastou uma quantia muito alta naquilo, porque ele viu que era o melhor, por melhor que seja o material, por melhor que seja esse acessório que você vai utilizar, a proposta com que você leva, o objetivo que você tem, você convida uma criança a participar de uma atividade, uma brincadeira. Porque mesmo as ideias que a gente vai trocar aqui hoje, se quem for dar essa atividade não souber estimular, convidar e não tiver claro o objetivo, e até mesmo assim, fazer com a criança, né? Eu acho que uma das falhas do adulto é a mania de pegar e vou pegar essa caneta. Toma, você, Dani, é criança, para você, toma uma caneta para você. E você fica olhando. Às vezes a criança até sabe o que fazer com aquilo, porque ela já viu, ela tem um modelo. Mas você precisa convidar, você precisa, de repente, dar um modelo, fazer uma vez com ela. Olha, Dani, segura assim. Vamos fazer uma flor? Vamos escrever o seu nome? Por que criança... o sentar junto, né? Exatamente. O sentar junto. Quem nunca vivenciou uma criança pequena que pega um papel, faz um rabisco, uma minhoca e fala, escrevi meu nome. Por que ele faz isso? Porque ele vê o adulto escrevendo, mas ele não sabe fazer letra, ele não sabe fazer as coisas. Mas ele já entendeu que quando aquele adulto pega aquele lápis, uma caneta, né? Ou o próprio professor que pega a agenda da escola, vou escrever um bilhete para sua mãe, vou contar o que aconteceu, vou escrever um recadinho. E a criança faz, e ela fala, ou ela supostamente lê, ou o famoso vídeo do bebê que pega o livro, começa a folhear e parece que está lendo a história. Então, assim, a gente tem vários modelos muito pontuais de que o exemplo é o começo de tudo. Com essa certeza. Motivação. É engraçado porque, assim, a gente se preocupa na motivação do adulto, só que a gente acha que só porque é uma criança, ela não precisa ser motivada. Ah, essa criança, não tem problema, não tem... Vamos voltar aí um pouquinho. É um ser humano, né? Claro que os problemas são diferentes, as questões são diferentes, as responsabilidades de uma criança é diferente da de um adulto. Mas ele tem. Ele também fica triste, ele também fica chateado, ele também fica frustrado, ele também fica desmotivado, ele também cansa, mesmo que a escola seja legal, bacana, cheia de brinquedo, que é uma socialização, não significa que ele vai amar ir para a escola o tempo todo e que ele não vai ter o dia que ele só queria ficar em casa. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Nós e ninguém entende que tá tudo bem, né? Trabalhamos com o que nós gostamos, mas tem dia que você queria dormir mais um pouquinho. Então, uma coisa não necessariamente está interligada à outra. É onde entra novamente o emocional. Como é que está o emocional daquela criança nesse dia? Será que ele não está produzindo porque simplesmente hoje ele só queria dormir mais um pouquinho? Ele só queria ficar na casa dele. Exatamente. Né? É o respeitar, é o olhar para o outro, né? Como ser humano, não como criança.
Com certeza. Não É como respeitar criança, o você indivíduo. tem que fazer, não, a Exato, empatia, o olhar e tudo assim de um lado positivo, né? Não adianta nada a exato. gente impor e a criança não tá nem aí, a E criança não vamos, e quer e tá vamos, tudo vamos ser, bem. e vamos ser sincera, Dani, vou falar uma coisa aqui que as professoras vão me matar, mas é verdade. Se a gente parar para pensar, a escola, até o terceiro ano do ensino médio, desde lá do berçário até o terceiro ano do ensino médio, por mais legal, por mais bacana, por mais lúdica, por mais que tenha amigos, que a professora me trate bem, ela é obrigatória para a criança. Ela não é opcional. Não é ela que escolhe. Porque geralmente quem escolhe é o pai e a mãe, tá? Porque é perto, porque é boa. Claro que a família escolhe na melhor das intenções, mas a criança realmente vai escolher qual é o seu rumo acadêmico quando ele vai para a faculdade, que aí ele escolhe o curso que ele quer. Até o terceiro ano do ensino médio, nós somos obrigados a cobrir um padrão de vida, de escola, Uhum. de lei. Por N motivos, não é isso que eu estou questionando. Mas eu acho que só isso devia levar a gente a refletir o quê? A criança, o indivíduo, está fazendo algo obrigatório na escola, por mais legal. Não estou dizendo que não é necessário, que não seja essencial. Mas eu quero mostrar essa questão do emocional, não foi uma coisa da escolha dele. Ele pode até ir ido com a mãe, ter visto um pouco antes, mas quem escolhe, ou seja pelo valor, ou seja pelo que a escola oferece, por N motivos, é o adulto, né? É a família, é alguém Uhum. da família, é alguém Já maior é de 18 algo anos. Exatamente, já é algo pré-estabelecido por um adulto, mas nós temos que Exatamente. respeitar o que a criança vai trazer para a gente. Por isso que é tão Exatamente. importante o diálogo, né, entre Isso. instituição e família. Lugar Porque de a fala, né? criança, exatamente, porque a criança é que vai dizer realmente para o adulto se tá tudo bem ou não tá. Se algo tá saindo do que ele acha saudável ou não. Lógico que tem tudo uma conversa, temos que conversar, chamar a família, estabelecer, né? Tem outras questões, mas quem vai dizer que tá tudo bem é a criança. Então nós temos que ter É esse por olhar isso. para a criança. É por isso que o pessoal tá pirando na pandemia, porque o pai, querendo ou não, ele tá sendo obrigado a ouvir essa criança, porque ele tá passando mais tempo com essa criança. Então é claro que existe sim coisas que surgiram com a pandemia, porque mudou rotina, foi sem aviso, a criança um dia estava na escola, de repente no dia seguinte ela estava em casa, longe da professora, longe dos amigos, e isso ficou muito confuso para ela. Mas em contrapartida, a gente tem deficiências ou limitações ou déficits que as crianças já tinham e que talvez o pai não conscientemente, mas inconscientemente ele não tinha percebido, porque ele não passava tanto tempo, ele trabalha, ele tinha as coisas dele. E hoje essa pandemia colocou todo mundo frente a frente de uma forma muito diferente. Né? É uma interação diferente do que era a interação familiar antes da pandemia. O que eu acho produtivo em tudo isso? Como a gente vai lidar com tudo isso pós-pandemia? Eu acho que tanto a visão da escola, da família, do mundo precisa mudar perante esse indivíduo e essa criança. Com Do mesmo jeito certeza. que foi muito positivo para algumas crianças, tá? Porque, como a gente disse, está muito individual. Apesar de tudo, conheço casos de crianças que fizeram super bem com esse modo online, que não, sabe? Acho que o próprio adolescente, acho que para os adolescentes, a pandemia nunca mais acabava, né? Pandemia, eu tenho um paciente que eu Olha, queria que a pandemia não acabasse, porque o cara não gosta de sair de casa. Ele tá dizendo que ele pedia a Deus. Aula online, você entendeu? Então, é por isso que quando a gente fala do individual, é isso, que dá certo para um, não dá certo para outro. é a mesma coisa dos brinquedos que vamos mostrar, as brincadeiras, né? Exatamente. O Por que dá isso que a gente certo vai para mostrar. Por isso que eu o brinco filho assim, da nada é Marília, receita, é orientação. A gente dá uma ideia, dá uma orientação. E o que é legal nisso tudo também? A adequação. Eu posso te dar um exemplo de uma brincadeira que você acha super legal, mas você vai falar, olha, isso é muito legal. Mas para a faixa etária dos meus alunos, ou eu não tenho público, né? exatamente esse material que ela está usando, mas eu vou adaptar para a realidade que eu preciso. E isso eu acho que é uma coisa que, assim, professor e mãe são os que mais têm. A capacidade de se adaptar. Não é fácil, não é isso que eu estou dizendo, mas a capacidade de mudar, de ter plano A, de ter plano B, plano C. Ou é mãe ou é professor. Porque lida Com sempre com certeza. muitas crianças, com muitas situações. A mãe, porque mesmo tendo um filho, mas ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, ela tem que ser esposa, ela tem que ser tudo dentro de casa, então ela tá sempre se adaptando. E a professora, porque ela sempre tem um grupo que, por mais que pode ser até todo mundo da mesma faixa etária, mas a gente acabou de falar, cada um é um. Se nem gêmeos são iguais, quem dirá uma sala
que por menor que seja, eu sempre falei muito isso, acho que mais que a quantidade, a qualidade. Você pode ter 5 alunos, 10, como muitas escolas particulares, tem grupos pequenos. Só que você tem 10 personalidades diferentes. E sem contar que eles chegam na escola com a bagagem da família. Então vem a bagagem Sim. familiar, mais as emoções dele, levando em conta o meu público de 4 anos, de 4 e 5 anos. É O o meu combo, público, né? ele não sabe lidar ainda com as É emoções o combo. corretamente. É tudo. Exatamente. Então, assim, temos que ter o olhar diferenciado, Isso. sim. E eu acredito e levanto a Super. bandeira de que quando nós ensinamos com amor, recebemos com amor. Isso, Você sem dá o que dúvida, você quiser. numa atividade psicomotora, numa atividade psicopedagógica, numa atividade pedagógica, numa relação família e professora, se nós tratamos aquele indivíduo com amor, com certeza o amor virá. Com Por certeza. isso, por isso que a psicomotricidade é base para tanta coisa, porque, novamente, quando ela traz a tríade, você considera os três. Para considerar os três, você tem que ter o vínculo, você tem que ter o movimento e você tem que ter a cognição. Ou você trabalha junto, ou não é psicomotricidade, ou não dá certo. Com certeza. Agora Né? vamos lá. Então, diante de Bom, tudo que a gente falou, você acha importante, então, a professora estudar o desenvolvimento motor? eu não acho importante, eu acho essencial. Essencial. E digo mais, tá? Não só professor de educação infantil, porque mesmo alguém que lida com uma criança mais velha, às vezes a dificuldade que essa criança tem, a limitação dela não começou ali. O fato de aparecer num terceiro, num quarto, num quinto, no ensino médio, ou até mesmo num adulto, a gente, enquanto clínica, a gente lida com adulto. Por que a gente faz anamnese? O que você vai buscar? Porque às vezes o foco, a desordem, lembra que a gente falou da base? A desordem começou lá atrás. Algo não foi estimulado, não foi trabalhado, Na não fase foi ideal. feito na fase certa. Então, quando a gente fala de conhecer os marcos de desenvolvimento, de saber, é por conta disso. Para você entender, aí para você, tá, então em tal idade ele não produziu tal coisa. Eu gosto muito de dar um exemplo muito real hoje em dia, quando a gente fala de redes sociais. O pessoal acha lindo, né? A criança pega lá um celular e faz isso aqui, ó. É lindo? É lindo não. Quer dizer, é lindo, mas não é legal. Por quê? Quando a gente fala de corpo, de movimento, essa criança não tem uma maturidade corpórea ou um diálogo tônico, como a Stephanie acabou de falar, com 1 ano de idade, para ter esse movimento aqui. Ela vai dar conta de fazer? Ela pode até dar conta de fazer. Só que aquilo não é o momento para aquilo. Então agora é bonitinha ela lá com 1 ano, ela já sabe que se ela colocar o dedo no celular da mãe, porque é tudo touch, né? Ele vai passar foto, vai fazer alguma coisa, vai aparecer o joguinho, vai aparecer o vídeo do YouTube. Quando essa criança chegar lá no 2º, 3º ano, aí o corpo Ela ainda dela tá começa a se assim. manifestar. Sabe aquela criança que começa a falar, nossa, tá doendo, né? Eu tô escrevendo e tá doendo. Nossa, por que tá doendo? Porque ela começou um processo Exatamente. contrário. É a famosa briga, por que você quer que criança de 6 anos façam letra cursiva? Você que tá preparado? Quando a gente fala de processo de aprendizagem, vamos voltar um pouquinho na escola, de processo cognitivo de alfabetização. Quando eu falo processo, gente, foca na primeira palavra. Eu acho que o problema é que a gente foca na segunda, né? Alfabetização. Com certeza. Processo é algo a É um longo processo. prazo. Começa É, lá no berçário e vai até o 2º, 3º ano do ensino fundamental. exatamente. Apesar de muitas pessoas serem contra o discurso, principalmente das escolas públicas, mas é muito real, muito verdadeiro, quando a escola pública traz, mesmo que sejam por outros motivos não nosso, que a construção da letra cursiva pode ser feita, ou da alfabetização, até o final dos 8 anos. Cada criança nesse tempo. Aí você vira para mim e fala, nossa, mas meu aluninho de 5 escreve o nome dele. Uma coisa é a criança despertar interesse em andar antecipadamente, em correr antecipadamente, em escrever antecipadamente, em fazer letra cursiva com 3 anos de idade. Interesse é uma coisa. Agora você obrigar, Habilidade, né? né? Você Habilidade é obrigar, ou outra. você querer que uma criança que não está motoramente madura, preparada para lidar com algo, aí você está quebrando etapas.
Aí você tá Eu falo queimando assim, etapas. eu uso muito a frase assim, quando a gente vai subir uma escada, a gente não começa lá no quinto andar, né? A gente começa no Perfeito, primeiro, no segundo, perfeito, e tudo no seu tempo. Gente, a perfeito. criança vai mostrar pra gente, tá no seu tempo. Se tá no seu tempo de mostrar a letra E, cursiva, ok. E antes da letra cursiva, gente, tem tanta coisa antes de chegar naquele caderno com a letra cursiva, é tanta e coisa lá outra, atrás que trabalha. outra coisa importante, Dante, é só pegar um gancho, tá? Se a criança tem uma dificuldade na letra cursiva, gente, por favor. Claro, eu não sou contra o caderno de caligrafia, cada situação é um caso, e ele é um treino gráfico motor fino que precisa ser feito. Só Uhum. que, se a criança não sabe escrever, ou se ela tem dor na mão, você dá um calhamaço de caderno para ele ficar. E aí, não vai resolver, meu colega. Então, vamos ajudar de uma outra forma. Quando a Com gente fala dessa psicomotricidade entrar aí, é porque muito mais que essa praxia fina, para chegar aqui, ó, você tem todo um restante de um corpo que precisa ser estimulado para a criança chegar neste movimento fino. Por E isso que ele é falo mais. só lá no final, com 6, 7 anos. Por quê? Porque antes disso ele vai estimular outras coisas. Ó, vamos pensar bem rapidamente. Aqui, ó, que dá pra ver, tá? Vamos pensar, eu tô aqui segurando minha caneta. Só aqui, tá meio ruim a câmera, mas só aqui, ó, eu tenho punho, Punho. cotovelo e ombro. Só aqui, tá? Bem Só. erradamente mesmo, falando básico. Só mesmo. Só aqui, ó, no que eu tô conseguindo mostrar pra vocês que eu sou grande, a câmera é pequena. Eu tenho punho, cotovelo e ombro pra estimular. Só aqui. Fora o resto do meu corpo. Então, no mínimo, lembra que eu falei da bola? Não tem bem uma bola, mas aqui, ó. No mínimo, aqui, ó. Pega a bolinha com seu bebê, com alguém, ó. Fica aqui, ó. Só não joga, recebe, joga, recebe. Ó, ó, ó. Só não joga, recebe, ó. Ó, ó, olha Dissociação, aqui, ó. né? Olha aqui, ó. Ó, só não joga, recebe, Dissociação. ó. Ó meu punho. Olha meu cotovelo. Olha meu ombro. Aqui, ó. Ó, ó. Tudo E é bem? uma simples brincadeira de Você bola, entendeu? né? É uma Então, simples brincadeira assim, de vamos jogar bola. bola, vamos ficar nesse pega, recebe. Olha o que eu tô estimulando, né? Com As certeza. partes, vamos pensar um pouquinho aí. As famosas partes onde tem as conexões, né? Onde ligam as outras partes do nosso corpo. Então eu tenho punho, cotovelo e ombro. Então aqui, ó. Só aqui. E isso você não precisa fazer só com a criança, desculpa, de 6 anos. Faz lá com o seu bebê, senta. Senta com Com ele certeza. e vamos jogar Começa bem bola. antes, né? Começa bem antes, Exata, vamos né? estimular, né? E eu falo que assim, a gente precisa estimular a consciência corporal. Quando nós Sim, estimulamos a consciência corporal, sim, a escrita ocorre, mesmo cursiva. A criança precisa entender sim, que ela tem punho, ela tem braço, ela tem cotovelo, ela tem o ombro. sim. Então ela precisa entender as partes do corpo dela e nada mais do que brincando. Mas Vamos vamos brincar. lá. Aí a professora fala, ai, mas eu canto a música da Xuxa. Nada contra a Xuxa, nem contra a música. Não, mas a Xuxa só Cabeça, existe alguns aqui, ó. membros, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Ainda que ela fala o ombro, tá? Mas tem criança que não sabe o que é isso aqui. Não sabe o Com que é isso aqui. certeza, com certeza. Ou Claro, não, eu não só quero que sabe a quando criança, ó, cai. eu não quero que uma criança na educação infantil separe para mim braço e antebraço. Não tô sendo tão radical, tá? Mas eu quero sim que uma criança saiba a diferença de cotovelo e ombro, tá? Ela não precisa saber para mim coxa e perna, porque apesar de a gente falar que é tudo perna, não é bem, não são, esses não são os nomes científicos corretos, tá? Mas eu quero que ela fale joelho. Eu quero que ela saiba a diferença entre joelho, tornozelo, a perna e o pé. Criança fala isso aqui, ó, mão. Ok, é mão, mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? É dedo. Hum, E uhum. aí essas pequenas coisas que parecem não fazer sentido são uma junção de fatores. Vem aí de novo quando a gente fala do processo. É, Exatamente. a gente fala muito em trabalhar os sentidos. Ah, eu trabalho sentidos. Mas é sempre a mesma coisa. Põe limão na boca, é doce ou amargo. Beleza, tudo isso é legal. Ah, o barulho é alto ou baixo. Mas vai muito mais além disso. Uma coisa que eu acho que a pré-escola podia explorar muito mais é quando a gente fala de tato, que não é só a mão, é pele. Você tem pele no corpo inteiro. O maior Você órgão, tem né? pele no corpo inteiro. Tá? E aí, quando uma pessoa que estudou um pouco mais essas questões motoras, e ela sabe que é através dos sentidos que o nosso corpo manda os estímulos para o sistema nervoso central, que vai para o cérebro, e o cérebro responde praticando o movimento, aí a conversa vira outra.
Ó, os neurônios fazendo as não é? conexões, ó. Vamos Ó. pensar um pouquinho? Vamos entender um pouquinho que qual a melhor idade onde esses neurônios estão assim, ó, super hiperativos acontecendo. Essa quanto mais nova. Com Estímulo, certeza, com estímulo, certeza. estímulo. Estímulo, muito, muito, muito. Claro Eu que falo que estímulos adequados, não é o estimular sim, por estimular, exatamente. tá? Exatamente. Não Eu é falo também, que, né? É você pensar, é você planejar, é sim, você adequar com essa certeza. realidade, a necessidade dessa criança. E é Por assim, isso é que desde a hora que a criança acorda, muito estímulo. A criança rotina, né? acordou, já tem estímulo. A Isso, criança vamos foi criar uma escovar o rotina. dente, ó lá, escovar o dente, já tem um estímulo, né? Comer Isso. sozinha, comer sozinho, Se sujar trocar faz sozinho, tirar a parte. roupa. Trocar. Tu colocar Exatamente. bermuda ao contrário faz parte. Ela tá É. tentando Sair do colocar uma avesso, né? perninha. Meia também, ao Para contrário, faz trocar parte tênis. Então é também. tudo isso, que você vai criar todo um contexto. E outra, quando a gente fala até de sentidos, você trabalha o corpo, mas, por exemplo, você trabalha o ambiente, né? Vamos falar do sistema vestibular? E o ambiente que você tá? Quando eu preparo esse ambiente para essa criança, eu também estou estimulando os sentidos. E às vezes até na escola, em casa, a gente não pensa nisso. Você monta uma atividade super bacana, você pensa até num material super bacana, mas você esquece do espaço onde você vai fazer aquela atividade. O que Uhum. você E nem todos estruturou têm o ali? mesmo, né? Exatamente o que você estruturou. E aí, de repente, a resposta dessa criança vem inadequada, porque aquilo ali não tá. E quando a gente fala de estímulo, a gente não pode esquecer que tudo em excesso faz mal, seja para mais ou seja para menos. A menos. Então, quando a gente fala que tem que ter muitos estímulos, mas por isso que é importante você saber as questões da faixa etária, do desenvolvimento da capacidade, porque é muito estímulo dentro da capacidade dessa criança, dentro do que ela precisa para aquela faixa etária, para aquele desenvolvimento. E até mesmo tendo claro, se eu estou com alunos de idade X, que estão no nível X, como que eu faço para ele trocar de hipótese? Lembra da fase, para mudar de fase? Nós nos Exatamente. preocupamos muito com as hipóteses de escrita, mas as hipóteses motoras e as habilidades motoras, E assim, que e nível é essa tão criança tá e importante, para onde ele tem que ir? e é tão importante a gente entender que a gente não trabalha só as fases motoras na educação infantil. A gente Não, passa para o fundamental também sim, trabalhando, né? A gente sim, passa até para o sempre, né? fundamental 2 também a gente trabalha. Então, assim, essa parte motora não fica só a cargo da educação infantil. Vamos dar É, lá, um exemplo real a nível adulto. Por que é tão difícil aprender a hum, dirigir? Gente, é exatamente, uma atividade exatamente. que é mais atividade motora, no sentido de habilidade, você tem que saber lateralidade. Você tem que ter tônus, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter foco, você tem que ter coordenação, tem que ter orientação. Com Eu acho que certeza, assim, dirigir é o exemplo perfeito para habilidades motoras e funções executivas. com Aí você vai falar, certeza. um monte de gente dirige, um monte de gente dirige, mas custou para aprender. E foi Opa, na repetição, foi fazendo várias vezes, né? E assim, quantas opa. pessoas não são reprovadas? Por que eu gosto desse exemplo? O próprio ser reprovado da primeira vez, que acontece com muitas pessoas, porque o cara sabe, o cognitivo dele tá 10, o motor dele tá 10, mas o emocional, a pressão que é você ser avaliado e fazer uma prova naquele momento, que além do avaliador você tem trocentas outras pessoas te olhando, porque não sei hoje em dia, mas na minha época é uma prova totalmente pública, né? Várias pessoas faziam a prova junto com você. Não Então, precisa ser alguma... público. O cara que tá do seu lado já tá te Não, mas fora isso, avaliando. porque Olha a pressão. às vezes assim, dependendo da pessoa, uma pessoa do lado dela avaliando, ela lida com aquilo. Mas tem um Ah, grupo todo de pessoas ali fora, né? Esperando ele sair. Então, esse contexto e a própria, outro exemplo que eu gosto da questão do ver hora no relógio. O que é o relógio do ponteiro? Lateralidade. Básico, tá? Básico. Então, coisas que se forem estimuladas antes, não chegou ao ponto que chega. Claro que você dá conta, né? Muita gente cresceu. Eu sei que a mão direita é a mão que eu. Não, é a mão do relógio, a mão que eu escrevo. Você cria referências, você cria simbolismo. O seu corpo, porque o nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo funciona num contexto maravilhoso e ele mesmo cria formas de se adequar ao que você precisa, mesmo com o estímulo exatamente. inadequado. Então, assim, de um jeito errado, digamos assim, ele dá um jeito de você dar conta daquilo. Mas, Exatamente. quando você é estimulado, você vai ter menos propensão. Lembra que eu falei das rachaduras do prédio? Todo prédio tem Sim. rachadura.
Mas quanto melhor for a base, ou menos rachadura ele vai ter, tá? Ou vai ser mais fácil de encontrar e de auxiliar na reforma dessas rachaduras, porque se você teve um bom alicerce, uma boa base, você sabe onde é que foi que a coisa desandou um pouquinho e você conseguiu dar uma nivelada. Tem uma pergunta aí. Você usa livros sensoriais para crianças ou você trabalha com percurso? As duas coisas. São duas ferramentas diferentes. Eu posso usar as duas. Aí vai muito do que eu quero trabalhar, qual é o meu objetivo. Livro sensorial é ótimo para trabalhar com a criança, se o foco maior é o sensorial, além das habilidades motoras também, principalmente quando você chega lá na praxia fina, né? Perfeito, adoro. Que era o antigo Snoopy de 1000 anos atrás, dado, agora é chique, tem livro, tapete. Na minha época não tinha isso. Você tá falando como especialista aí, viu? Ela tem cada livro, coisa E o mais percurso, linda. quero contato depois, porque eu não tenho habilidade para fazer, não. Eu tenho habilidade para comprar essas coisas. E o percurso também é bacana. E detalhe, só pegando o gancho do percurso, tá? Eu trabalho com percursos, não só com essas coisas grandes, bola, corda, mas o percurso, por exemplo, livro sensorial. Eu tenho vários livros, ou várias páginas, ou vários tapetes. Então, a partir do momento que eu coloco um em cada canto, eu posso montar um percurso com várias estações desses livros, ou desses acessórios, ou desses jogos, né? O percurso ele é legal porque você consegue explorar ele de inúmeras formas. Por isso que eu falo, tenha claro qual é o seu objetivo. Quero você aqui em uma live. Bora marcar. Entra lá no meu... Ótima. Bora lá. Podem marcar, porque olha... Vamos conversar assim. Eu brinco muito que assim, a melhor coisa, eu particularmente, acho que a Dani compartilha comigo. Conhecimento bom é aquele que você compartilha. Por isso que eu tô fazendo live, tá vendo? Eu tô juntando. Tá claro que o presencial é muito mais bacana, num curso, numa palestra, troca muito mais. Mas mesmo por aqui, onde vocês podem comentar enquanto a gente fala, também é uma troca. Também é uma forma da gente trocar um pouquinho. Então eu gosto muito. Então vamos fazer uma live, vamos conversar. Mas, Dani, vamos começar a falar da parte boa? Vamos falar da parte prática, né? Porque assim, eu sou parte assim, boa não, tá boa desde o começo, mas vamos pro prático. Vamos pro prático. Em milhões de coisas, né? Então eu vou começar a pegar coisas para diferentes idades, porque eu não sei como é que é o... Ah, então já sei com o que eu tô falando. Ela mesmo que você tá falando. É assim, alguém tem que ter, né? Então eu vou começar, eu pensei em várias idades, tá? Em várias possibilidades. Então o que eu trouxe aqui? Isso aqui, tem coisa que eu nem sei o nome direito, mas eu olho. Porque o que acontece, gente? A gente dá um nome. Defeito de psicomotricista, de professor. Você vai na loja para comprar uma coisa para sua casa. Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui daria para fazer uma atividade tão bacana. Você sai lá com milhões de coisas para fazer atividades com seus alunos, com seus pacientes. E às vezes que você ia comprar para sua casa, você continua sem. Bem-vindo ao meu mundo. E não usa nada em casa. Minha irmã que diga, cada hora vem uma coisa nova. Exatamente. Então isso aqui são umas cestinhas que é para você colocar, ela abre, tá? Ela vem assim, o kit vem com isso aqui, que é para você colocar na máquina, que eu acho que é para pôr meia, roupa íntima, é para você pôr alguma coisa delicada para lavar. Não me pergunte o que é. É alguma coisa aí nesse nível. Então, o que eu gosto de usar elas, tá? Elas desmontam. A Abdu colocando livro da caixa. Essa moda desde que eu era professora. Eu, a Stephanie, a gente começou a criar uma caixa com materiais e ficou famosa na escola. Ótimo. E aí, aqui, a gente poderia... Como a gente pensou em coisas para ter em casa, eu vou usar uma coisa que você tem em casa. Mas no consultório, eu uso com pedaços de tule colorido, tá? Mas aqui, ao invés do tule, o que a gente tem em casa? Meia. Aqui eu tenho meia fina, porque eu uso bastante meia fina para fazer atividade. Mas meia calça velha, meia de criança, pano de prato, gente. Pano de prato. O que é a ideia? Você coloca um pouco das meias dentro do menor, tá? Aí, de acordo com a idade do seu filho, você pode usar as duas, você pode usar uma só. Essa atividade eu faço com os pacientes, dependendo do paciente, eu dou ela pronta, só para ele executar. Dependendo da capacidade dele, eu dou para ele fazer. Tá? Lembra que a gente falou do objetivo? Cada um conhece seu filho e seu aluno, tá? Colocou aqui, fechou. Poderia ser crepom também, tá? Crepom também dá certo. Fechou. Peraí, tem um lado certo aqui. Quero fazer rápido para mostrar para vocês.
É como se fosse encaixe. Fechou? Eu vou pôr a menor dentro da maior. Ó, só pegando a dica do circuito, isso aqui poderia estar espalhado num caminho e a criança vir pegando as partes e vir montando, tá? Com Ou você tá a certeza. atividade pronta. Coloquei mais, fechei. Só que as minhas meias aqui estão amarradas porque eu usei para outra coisa. E aí, a criança vai, ó, Vai puxando. puxando. Vai puxando. Isso aqui você pode Ó dar esse lá, ó. bebê, ó. Ó, A pinça tá? aí, ó. Gente, ó. Tá? E tônus também, né? Que força. Ó, o diálogo tônico. Que Força. força meu corpo precisa E fazer. ó, ombro, Ah, lembra dele aqui, ó? cotovelo. Olha lá. Tudo junto e misturado. Aí você muda e você adequa. Lembra que eu falei que a adaptação? Isso aqui poderia estar em cima da mesa. Poderia estar desmontado no chão e a criança vir pegando. Eu no consultório, eu sou a louca do pendurar as coisas. Você pode pôr um fio de nylon. Isso aqui poderia estar suspenso. E essa criança vir puxando, tá? Ó. Exatamente. Aí é meia fina. Poderia ser. Tá bom? Com certeza. Bom, vou mostrar Outra um coisa. meu, então. Hã? Vou mostrar um meu. Vou Deixa eu mostrar só- um meu, deixa- então. Peraí, deixa eu só falar só uma adaptação disso aqui também. O maior, Tá. pensando em uma criança menor, tá? Pode ser fita, barbante, o que for. Tem o famoso alinhavo, ó. Os buracos deles são grandes, então com a meia ou com a fita, ó. Tá? Ó. Você também tá trabalhando. E aí, como ele abre assim, você pode deixar apoiado em cima da mesa. Você pode estruturar do jeito que você quiser, ó. Tá? O negócio é loja de R$1,99. Loja de R$1,99 Exatamente. e a Nem gente sempre faz a você festa. é um pouquinho mais caro, mas você acha. Sim, sim. A gente olha lá, vai Né? ter alguma coisa pra gente fazer. Ó, mostra aquele que você falou que eu Vamos tava lá. junto. Eu fiquei curiosa. Mostra Ó, aquele que você falou que eu tava O junto. que a gente tava junto foi esse É. aqui. Você lembra? Ah! Não, Estávamos detalhe, eu na vou contar loja. pra vocês. A gente tava pagando, foi pagar, eu nem sei o que a gente comprou na loja, a gente foi pagar. E eu Nem bati o lembro. olho no negócio, peguei. A Dani já esticou o olho e falou: pra que você pegou isso aí? Eu falei, pra fazer Acho que nada. eu vou usar. É. E detalhe, eu uso ele, deixa você explicar como você usa, mas né, dá pra fazer muitas coisas. É O que mais na legal é o verdade, cara da loja assim, vocês vão bordar? Não, senhor, não. isso aqui era uma loja de bordado. A gente foi Era uma buscar loja de aqui material de barbante. aviamentos, exatamente. Exatamente. Quem Exatamente. costura sabe o que é isso aqui. Aí eu Exatamente. pensei, gente, ninguém vai ter isso em casa se não é do ramo. Aí o que eu fiz? Prato, Perfeito. eu virei, coloquei Perfeito. canudo, Ó, peguei peraí, no só um minuto. barbante. Ó, a sua irmã falando mal da gente. Olha o que ela tá escrevendo. Falando que a gente comprou a loja Vocês compram- inteira. Deixa de ser Ah, garuda, Tatiane. Ninguém Tem sua lê, vida. ninguém lê. Aí o que eu Gente, fiz? ignora a Tati, que Coloquei. ela tá falando demais. Também acho. Aí eu peguei um durex, barbante e ó, só no. Arrasou. Ó lá, Arrasou. ó lá. Ainda fiz, ó, um caracolzinho. Então, Peguei aí, canudo. eu não tenho habilidades motoras, apesar de ser psicomotricista, a psicomotricidade entrou na minha vida e já era adulta. Eu não fui estimulada quando era criança, então eu não tenho habilidade para construir as coisas. Não, aqui assim, eu olho uma Arrasou. coisa, já tô pensando, já tô fazendo. Esse aqui eu fiz Perfeito. essa tarde ainda. Porque Arrasou. eu pensei, eu não vou mostrar esse aqui porque É. você vai entender, porque a gente comprou e tal. Exatamente. Qual é o nome desse negócio na loja de bordado? Boa pergunta, Gente, amiga. qual é o nome desse negócio na loja de bordado? Sei lá. Aqui, amigas do Sei ramo. lá. Mamãe, Peraí, a minha mãe acho que tá assistindo. Minha mãe borda. Mãe, como é que chama isso? como é que Não chama sei. isso aqui, gente? Tem um nome isso aqui. Tem o nome, tem Mãe. triângulo. A gente comprou o retângulo, né? A gente comprou um monte. Eu uso ele com cadarço de tênis. Ah, sim, muito bom também. É que esse barbante tinha no ateliê do lado, esse barbante, Ah. sabe? No ateliê do lado, aí eu fui lá, bem quietinha, peguei um pedaço e voltei pra trás, rapidinho. Então vamos lá, ó. Uma coisa que eu não sei se o pessoal tem em casa, né? Mas muito legal. Pipoqueira. Ah, bastidor. Olha lá, Verinha, dona Verinha. Esse não é Bastidor. eu acho que não é o bastidor. O bastidor tem bastidor, ele é furo, vazado. O bastidor, É. ele é Muito bem. vazado. É isso aí, gente. Vai na loja e olha que vocês vão ver. Tem. É assim, ó, vou mostrar de novo. Ó, É, sim. mostra isso. Ele tem quadrado, ele tem retângulo. E aqui não tem o nome, senão eu até falava que só tem É. etiqueta, E a base gente não MDF. perguntou, né, Tati? Porque assim, a gente bate o olho e fala, eu quero. A gente nem perguntou Ó. nada.
Uma coisa meio antiga, porque hoje é mundo de micro-ondas, tá? Mas olha isso aqui. É uma pipoqueira. Se olhar no meu Insta, eu fiz uma atividade ontem com uma criança, tá? Então, o que eu trabalho com ela? Eu dou grãos, milho, feijão, arroz colorido, tá? Coloco dentro. Primeiro eu trabalho o transporte. Então, essa panela está num ponto com a tampa. A criança tem que pegar uma colher, alguma coisa na outra, vir e encher a panela. Depois que encheu a panela, fechou. E aqui a gente tem uma situação de movimentos desassociados. Porque ele tem que apoiar aqui e virar. Ela tá emperrando aqui. O som também, né? Bem, o som, ela tá o milho. aqui porque ela tá vazia, tá? Como não tem nada dentro, ela vai emperrar. Então, deixa eu tentar. Porque, tá vendo? Aqui tem um apoio e aqui você mexe. Claro que a criança, no primeiro momento, não faz essa volta toda. Meu paciente ontem, ele tem 2 anos e é autista. Mas ele fazia isso aqui, ó. Primeiro ele se estressou. Primeiro ele ficou olhando que ele... Claro, né, gente? Pipoqueira dessa não é real, não é realidade na vida de uma criança, né? Eu Conhece tive pipoca uma. de micro-ondas. Pergunta pra criança, da onde vem pipoca? Do micro-ondas, ué. Então, primeiro ele olhou. E aí, só que ele teve uma panela, então, associação do pegar e tampar. Ele teve, e aí eu fiz uma vez, e aí ele... Tá, ó. E aí ele fez este movimento. E aí, quando a gente fala de diálogo tônico e de possibilidade, apesar de parecer que a gente está muito na praxia fina, mas, por exemplo, você faz isso aqui sentado no chão, a outra, Base de MDF para bordado. Amiga que perguntou, este é o nome. Isso aí, foi a Larissa. Beijo, Larissa, mamãe, uma criança linda. Prazer. Então, assim, uma coisa, num primeiro momento, por exemplo, eu coloquei a panela no chão. Então, é um apoio e ele está sentado numa postura, é um diálogo tônico. Num outro momento, eu posso passar a panela na mesa e ele sentar na cadeira. No outro momento, eu posso ter uma mesa mais alta, um fogão, alguma coisa, e essa criança está em pé fazendo o mesmo movimento. Então, o movimento de mexer a panela é o mesmo. O movimento de pegar a colher e encher a panela é o mesmo. Mas a postura do corpo dele, ao exercer este movimento, é diferenciado. Então, para cada postura é um tônus diferente, é um equilíbrio diferente. O seu corpo vai exigir todo um processo funcional diferente. E aí você está estimulando diversas coisas. E sem contar que estimula neurônios, faz outras conexões. Nem vamos falar aí. N coisas. O cérebro não para, né? Não para. Eu achei legal, você falou, você teve uma fala que eu mostrei pra ele. Ele explorou aquele material, né? Atividade boa. Atividade boa é aquela que dá errado a primeira vez. Por quê? Exploração. Eu deixei ele pegar, ele tampar. Tudo bem que a hora que acabou a sessão tinha arroz até no meu cérebro. Porque eu trabalhei com e feijão. A hora que acaba a minha sessão, o pessoal da clínica fica, senhor. Falei, relaxa, é isso aí. É isso aí, vamos lá. É isso aí. Outra coisa. O pessoal pergunta, como é que faz o arroz colorido? Vamos lá, vamos dar a receitinha. Mostra agora. Vamos dar a receita, vamos contar o segredo. Saquinho de... na receita, manda usar aquele saquinho chique, não precisa não. O que eu peguei aqui, ó? Saquinho de feira, tá? Coloquei uma xícara de arroz, uma colher de sopa ou de álcool ou de vinagre. Dica, o vinagre, o cheiro forte do vinagre fica por muitos dias. Então, eu uso álcool, é um pouquinho mais caro, mas a questão é o cheiro depois que incomoda, tá? E aí você põe umas gotinhas de corante alimentício em gotas. Dá pra fazer com guache também, tá? Por que a gente trabalha com corante alimentício? Porque a criança vai pôr na boca, vai comer, então ele pode pôr na boca. É arroz cru com corante alimentício. Eu compro desses, assim, loja de festa, que é pra... põe doce, custa R$1,50. E aí você fecha e faz isso aqui, ó. Lá na receita fala, põe no forno para secar, não precisa. O que eu faço? Faço hoje à noite, depois que misturou bem, eu abro o saquinho assim, ó. Vou mostrar para vocês, ó. E deixa secando. Deixa em cima da mesa assim, ó. Tá pronto. No dia seguinte, só usar. Tá bom? E aí é só usar, que nem aqui, ó. Detalhe, eu faço arroz, eu faço macarrão, eu faço sagu, eu faço grão de bico, feijão branco. O mercado do mês já faz 2 vezes. 2 pacotes de arroz, 2 pacotes de grão de bico. Posso dar uma outra dica?
Lugar Por que vende favor. coisa a granel sai mais barato do que comprar de pacotinho. Por exemplo, o arroz não, mas sagu é algo que não é tão baratinho o pacote. Vai nesses lugares que vende a granel por quilo, é bem mais... sagu é uma delícia, também gosto do doce. É bem mais Bom, produtivo. mãe e Tati, que horas são pra ver quanto tempo a gente Ah, é. tem? No meu são 10 para 7. 10. Ah, então vamos rapidinho, mais duas então. Vou Mais mostrar uma duas, vamos aqui e lá. você Vamos mostra uma ver. aí. Ah, Bom, eu agora. tenho várias pra mostrar, várias boas. Ai, meu Ó, Deus, o que que eu o que eu tenho escolho? aqui? Xuxinha de cabelo. Eu também, vou te mostrar. Xuxinha de cabelo. Xuxinha de cabelo, tá? Xuxinha de Olha cabelo. lá. É, essa também tem, mas não é essa que eu vou mostrar, não. Não é essa que eu vou mostrar, não. Eu tenho xuxinha de cabelo. E isso aqui, ó, é aquele papa-pelo de roupa. Ó, Pra pegar, né? papa-pelo de roupa, tá? Xuxinha dá pra fazer tanta coisa, gente. É, Tanta coisa. exatamente, tá? Então você põe a xuxinha e aí a criança vai fazer isso aqui, ó. Vai grudar. E aí depois, o que eu faço? Põe na mesa, grudou. Depois que grudou, ele vai tirando um a um. Aí pode separar por cor, pode separar do jeito que quiser. E Sereação, tem vários. O que eu classificação. gosto aqui? Essa aqui é essa que rola. Tem umas que ela tem um outro formato que a criança segura assim, ó. E pressiona. Então também dá para trabalhar de diferentes. Tônus, né? Força. Diferentes. Tônus, força. E a xuxinha pode ser dessa menor, pode ser da maior, porque o material dela é como se fosse uma pelúcia e ele adere. Segredo. Exatamente. Não tenho esse papa-pelo. Gente, fita crepe, durex. Corta pedaços de fita larga ou de fita E crepe. vai Dá na mão usando. da criança de um jeito que ela consiga segurar. A ideia é essa, do pressionar, por quê? Ela vai ter que mensurar que força ela vai fazer para isso aderir ou não. Porque não é simplesmente, por mais que seja um material que gruda, um outro material com uma aderência receptiva, se não houver essa pressão, não vai funcionar. E aí é que está a logística da coisa. Tá? Não vai funcionar. Não vai querer. Uma outra coisa que eu trouxe aqui, que nem todo mundo tem em casa, mas é fácil de ter, isso aqui, ó, é macarrão de piscina, cortado. Sim. E aí, pensando na criança menor, para depois ir para aquele alinhavo, vou pegar o gancho que você falou, para depois daquele alinhavo do prato ou do bastidor, você pode pegar, isso aqui é cadarço de tênis, tá? Ele é maior, ele é mais grosso, não exige uma praxia tão fina, principalmente pensando numa criança pequena. E o buraquinho é maior, né? Exatamente. O buraquinho é maior. Eu brinco assim, vamos costurar, vamos fazer roupa? Sim, tá? sim. Tá trabalhando, ó. Pra depois, porque quando a gente fala da fase, é isso. Começa por algo maior, ou mais limitado, não só por idade, porque dependendo da limitação da criança, ela pode ter até uma criança mais velha, mas se a estimulação que ela precisa na praxia fina, então eu vou começar com esse maior, para depois eu ir pro prato do canudo, que é muito legal, mas para algumas crianças começar a questão do prato exige muito, tá? Outra coisa, aqui ó, isso aqui ó, todo mundo tem em casa, hein? Pegador de salada. Esse aqui, e ainda peguei aquele de tesoura também é legal, né, Tati? O gelinho. A tesoura é maravilhosa. A tesoura você ainda tá me devendo levar na loja. Não, o pegador de salada de tesoura. O pegador de salada que tem de tesoura eu tenho. O que você tá me devendo, que eu vou contar pra todo mundo, o da pinça. Que você falei pra você que eu achei na loja que vende coisa de bolo. Eu quero essa pinça, meu Deus. Olha lá, o do macarrão, olha lá. Pegou, levou para um outro lugar. Pegou. Só que o interessante é montar circuitos, né? Percurso para a criança segurar. Ela vai ter que segurar até chegar no outro lado. Olha a capacidade dela de tônus, né? De segurar a força brincadeira que ela vai ter que colocar. Com certeza. Olha a força que ela terá que fazer para levar de um lado. Olha a força nos dedinhos, punho. Ela vai ter que segurar para levar para outro lugar. Então, assim, esse aqui é um ótimo. Só cuidado com os dedinhos dos pequenininhos que podem machucar. 27 restantes. 27. 24. 27. Ó, escumadeira. Escumadeira. Duas coisas que eu trabalho com a escumadeira, tá? Que eu fiz meio ruim, mas é que eu tinha em casa. Aqui eu tenho limão cortado, tá? Ó, não sei se dá pra ver. Limão cortado.
Então você pode pedir para a criança famosa, você poderia pôr uma vasilha com água, alguma coisa, então para ela pegar, para ela